Bom, gente, vamos mostrar como automatizar a rede Serpro, né? O 3270. Assim a gente consegue escrever informações, ler informações, escolher telas, fazer qualquer coisa que a gente queira. A gente vai usar o Python e umas funções que nós criamos. Vamos direto ao assunto, dar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Por exemplo, as restrições contábeis. Eu vou entrar nessa transação e digamos que a gente queira ler todas essas restrições contábeis. Não só ler essa lista, como ler o detalhamento de cada uma delas e depois de ler o detalhamento de cada uma delas, gerar um arquivo e levá-lo para o Excel, assim. Tá vendo? Só que a gente quer fazer isso naturalmente de forma automática. Ninguém vai ficar digitando, entrando, copiando pedacinho e por aí vai. Então a gente vai criar um programa que seja capaz de fazer isso. Bem, isso é bastante mais simples do que parece. Algumas coisas podem parecer no início que não são tão simples, mas depois vai dar para ver que é bem fácil. Vou voltar a essa tela e nós vamos fazer bem passo a passo, bem aos pouquinhos. A primeira coisa que eu vou querer que o programa faça, naturalmente, é conseguir percorrer essa lista toda. Então, eu dou Enter, ele passa para a próxima tela, certo? Repara que essa lista acaba quando a palavra continua que está aqui desaparece. E isso aqui tem coordenadas, né? A palavra continua começa na linha 22, coluna 61 e termina na linha 22, coluna 68. Bom, vamos então ao programa para mostrar como é que isso vai funcionar na prática. Onde é que está? Aqui. Muito bem. Eu vou acrescentar aos poucos. O programa vai começar a crescer aos poucos para a gente ir explicando passo a passo. A primeira coisa, a gente vai ter que importar, SysET é o setor que eu trabalho, as funções que a gente fez aqui, porque aí vai ficar tudo automático, tudo bem fácil de fazer. A gente cria um acesso, isso é muito importante, quer dizer, é fundamental, porque a gente precisa identificar para o programa que janela do Windows ele vai usar. Então aqui está o nome, repara que esse nome é que está aqui em cima, ó. É isso que está escrito aqui em cima, que vem parar aqui nessa instrução de acesso, né? Que vem lá da nossa, dessa unidade aqui, que a gente vai deixar todo mundo copiar, é claro. A gente cria uma variável chamada continua, que coloca aquele pedacinho da tela, né? Que diz se é a última tela ou não. E vai fazer um loop. Nesse loop, enquanto essa variável tiver com essa palavra continua, ele vai continuar rodando. Porque, no entanto, no momento, nosso objetivo é só esse. Só fazer rodar até o final, que é o início, é a primeira coisa que a gente tem que conseguir fazer. Bem, então como é que a gente faz? A gente vai digitar Enter. Para isso, a gente criou essa função. Vira a tela, SIAF, tecla. Né? Tem várias teclas, a gente programou várias teclas, vocês vão saber todas, e poderão até programar mais se quiser, mas basicamente a gente programou aquelas teclas PF e as teclas PA e essa tecla Enter aqui, além das normais se a pessoa quiser digitar. Mas no caso, essas são teclas que fazem a tela e para outra tela, então a gente vai mandar um Enter para lá. E de retorno, ele vai nos trazer a tela, todo o conteúdo da tela, que a gente vai armazenar nessa variável aqui, tela. Tá? E aí a gente vai atribuir um novo valor a essa variável continua, que é justamente dentro da tela toda, que está com todo o texto, na linha 2261, coluna 61, até a linha 22, coluna 68, que a gente já mostrou, é onde a gente espera encontrar essa palavra aqui, tá certo? A gente vai verificar, vai pegar e vai colocar a gente vai colocar na nossa variável, perdão, aqui, tá? Na nossa variável, né, continua. Então, no momento que esse continua não recortar aquele pedacinho de tela e não tiver mais a palavra continua, aí o programa vai parar. Vamos rodar
para ver ele funcionando, tá certo? Tá lá. Então ele copia a tela, ele sempre vai copiar a tela e a próxima para comparar, para saber se a virada da tela foi feita. É uma coisa que a gente colocou na função, porque às vezes a rede server demora a responder. Então ele vai ficar tentando ver se a tela não é a mesma. Enquanto a tela for a mesma, ele vai tentar, ele vai esperar, né, até que ela vire. E aí repare que ele está dando Enter, 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 a palavra continua, ainda está aqui. Em algum momento ela vai desaparecer e o programa finalmente vai parar de rodar. Estamos chegando ao fim, essa não é uma lista tão extensa assim. Mas vamos esperar para vocês verem que realmente funciona e que vai parar, né? Viram? Já não existe mais aqui a palavra continua e o programa parou, chegou ao fim. Bom, agora o que a gente quer fazer? A gente quer entrar em um por um desses itens e para poder ver o que está escrito lá dentro e copiar. Mas por enquanto a gente só vai entrar, não vai copiar nada, vai sair só para mostrar como é que faz. Repara, o cursor está aqui. Tá? Essa é a linha número 6. A última linha é a linha número 21. A gente acessa essas linhas apertando, vocês não vão me ver apertando, mas enfim, a tecla Tab. Com a tecla Tab a gente anda de linha em linha e, portanto, cada vez que aparece essa tela, a gente vai ter que dar nenhum Tab, depois um Tab, depois volta para o início, 2 Tabs, depois 3 Tabs, assim por diante. Então, quando chega na nova tela, porque ele vai virar várias telas dessa lista, a gente vai usar uma variável i, que é o número de tabs que a gente vai dar, e vamos deixá-la como 0. E aí, a gente vai fazer um L, que seria uma linha, né, que vai da linha 6 até a linha 21. Por que está escrito 22, gente? Porque é o Python. O Python é assim, no final a gente põe um a mais. Não tem problema. E, novamente, nós preparamos uma função que dá o número de tabulações que a gente coloca entre parênteses. Como esse i está com 0, isso vai começar dando 0 tabulações, certo? Mas, no final aqui, ó, esse loop, que vai de 6 a 22, o i vai ser igual a mais 1. Então, ele vai ser 1. Aí vai dar uma tabulação. Depois, de novo, vai ser a segunda tabulação. E assim ele vai andando linha a linha até chegar à última. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um vira-tela, acabei perdendo um pouco aqui, ó, né? Com a tecla PF2, tá? A tecla PF2, que é essa tecla aqui, que detalha, tá certo? Ele vai apertar PF2 para a gente. Depois que ele apertar o PF2 para a gente vai cair naquela tela e por enquanto não vamos fazer nada. Essa outra parte vai entrar aqui, que a gente vai copiar as coisas. Mas a gente vai estar em outra tela, a gente vai ter que apertar o que para voltar? O PF12, tá certo? E vamos fazer o i mais 1. E aí ele vai pegar a próxima, até chegar ao final dessa tela, vai ver que ainda tem o continua e vai virar para a continuação. Então vamos rodar para ver isso funcionando. Agora vai dar um tab e vai parar ali no 301, tá vendo? E essas piscadas, eu acho que eu já falei, mas eu repito, né? Ele copia a tela para comparar, ver se ela realmente virou. Porque se ela não virou, o programa fica esperando a próxima tela, dá um tempinho, copia de novo para ver se a tela virou. Se não está havendo uma resposta muito demorada. Ó, já vai dar vários tabs, já está no 303. Certo? Bem, agora vamos ver como é que a gente copia isso aí, né? Bom, gente, agora a gente tem que gravar o conteúdo
do que está lá. Na verdade, primeiro nós vamos armazenar em variáveis. A gente vai deixar a parte de gravação para daqui a pouco. Então, o que o programa faz? Ele dá um F2, que é um detalhe, estou apertando manualmente, e chega até aqui. Muito bem. Tenham paciência porque a tela, nesse caso, não cabe tudo na tela e eu vou ter que ficar alternando. Então vamos ao programa, mas antes eu quero assinalar que a gente vai copiar primeiro o quê? A restrição, né? Vamos armazenar uma variável restrição e tem 3 dígitos. Começa aqui na linha 5, coluna 15 e termina na linha 5, coluna 17. Depois tem o título. O título começa na linha 6, coluna 15 e acaba sei lá onde, vamos botar 80 e depois tirar os espaços vazios se houver. O grupo também, a gente vai pegar isso aqui tudo. E aí resta o problema, que é a descrição. A descrição tem várias linhas, pode ter linha em branco, que a gente não vai querer, e essa é uma variável um pouco pior para a gente pegar. Mas vamos lá. Então vamos memorizar primeiro restrição, que começa na 5.15 e termina na 5.17. Vamos olhar o programa para ver como ele faz isso. Então, quando ele dá o F2, né, aperta o F2, ele retorna, como eu disse, a gente preparou isso, a tela toda. Então, a tela inteira fica armazenada na memória e a gente pode jogar nessa variável aqui. Ó. Tela descrição é igual ao que depois de eu apertar o F2, qual é a tela que se seguiu. Está tudo lá. E a restrição, portanto, tá, vai ser pegar esse texto, tá, de quê? De tela descrição, que tem a tela inteira, começando no 5.15, acabando na linha 5, coluna 17. Título, a mesma coisa. Então ele vai pegar o texto, e vai pegar o texto que começa já na linha seguinte, 6, mesma coluna, depois até 80. Bom, pode ser que ele pegue um monte de espaço vazio. E aí o Python tem essa função, né, strip, que serve para apagar, jogar fora os espaços vazios excedentes. Muito bem. A gente usa. O grupo é a mesma coisa, a linha seguinte, que é a linha 7, vai de 15, pode ir até 80, a gente também depois tira os espaços. E aí começa a dor de cabeça, que é a descrição, né? A descrição a gente pega a primeira linha, tá vendo? Aqui a gente está pegando de 8, na linha 8, da coluna 15 até 19, vamos olhar lá? Linha 8, coluna 15 até coluna 69. Então está aqui, né? Coluna 8, linha 8, perdão, linha 8, coluna 15, ó, e vai até a 69, tá? Então a gente está pegando exatamente aqui essa primeira linha, tá certo? Essa primeira linha aqui, que vai ter um bocado de espaço vazio também. Vamos voltar ao programa e ver que da linha 8 em diante a gente vai ter que sair pegando, vai ter que sair lendo tudo, até onde for, no máximo até o final da tela. Não vamos achar que tem alguma que extrapole o final da tela. Na verdade não tem mesmo, mas é perfeitamente possível fazer um programa que preveja isso. Bom, mas não vai ser o caso, e aí a gente teria que ver se tem um continua, alguma coisa assim, né? Muito bem. Então, a gente pegou a primeira linha, tirou até os espaços, mas botou um espacinho a mais. Por quê? Porque eu quero concatenar todos esses textos. Linha a linha, a gente vai juntar a variável para fazer um grande string, né? Uma grande frase com aquilo tudo. E aí vai, tá? A gente pega de 9 até 22, ou seja, vai começar a ler da linha 9 até a linha 22, essa variável LDESC, né? E vai pegar linha a linha. Uma linha de descrição vai ser a próxima linha de descrição, começando da 15 até a coluna 69. Tira os espaços. E o que a gente faz aqui também? Se a linha inteira, depois de você tirar os espaços, não tiver nada, não precisa continuar aqui nesse loop, né? Acabou. Não tem mais nada lá para baixo. Está tudo em branco. Tchau. Acabou. E aí a gente quebra o loop e vai-se embora. Vai embora e não olha as linhas que estão a seguir. E se tiver um hífen, a gente está tendo uma sofisticação, não é necessária, tá? Então, quem não quiser não faz isso.
de supor que a pessoa separou sílabas, porque tem gente que faz isso, tá? Então, aqui não tem, né? Vou voltar e vamos pegar o próximo registro para ver se eu acho aqui. Ah, ele dá muito pouco tempo, né? Travou, mas eu vou abrir de novo. Então, vamos tentar 301. Não tem. Aqui, ó. Movimentação. Tá? Então, a gente, no programa, a gente teve a ideia de ver se termina com um tracinho. Quando tem um tracinho, a gente vai e pega da primeira letra até antes do tracinho, para poder juntar o texto e ele não ficar movimento, espaço, tração. Mas foi só isso. E assim a gente consegue ler linha a linha e ir juntando, né? A descrição é sempre a descrição mais a próxima linha, né? Concatenando com a próxima linha. E aí fica toda a descrição como um texto comprido. Bem, gente, aqui a gente não precisa nem até a tela da rede CEPRO. A gente vai abrir um arquivo de saída, né? E vai ser W, ou seja, um arquivo de escrita, W, write. E eu escolhi esse arquivo aqui, ele vai ficar nessa pasta que eu criei, robodados, saída.txt. Enfim, vocês escolhem o nome que vocês quiserem. Aproveitei para gravar a primeira linha para ser um cabeçalho. Então, restrição, tudo entre aspas. Para quê? Para aparecer um CSV, né? A gente poder copiar com facilidade. E como ele aceita tanto aspas simples quanto aspas duplas, então eu usei aqui, ó, aspas restrição, mais tabulação, mais aspas, mais título, mais aspas, e tudo separado por tabulações. Não esquecendo no final de dar um Enter, que é esse barra N aí, senão vira uma imensa tripa, né? Tem que ser linha a linha. E aí escrevi o cabeçalho, fechei o arquivo. Se esse arquivo existia, ele foi apagado e sobrescrito, tá? E isso é importante porque se você fizer várias tentativas vai começar a acumular lixo, né? E aí a gente entra na parte que a gente já fez do programa, né? Vai fazer aquilo, vai pegar todas essas variáveis, título, grupo, descrição, tal, né? E quando acaba isso tudo, esse é outro pedacinho que a gente inseriu. A gente abre novamente esse arquivo, mas dessa vez com o A, de append. Ou seja, nós vamos juntar mais coisas a esse arquivo. E aí a gente vai escrever, mas dessa vez não vai estar entre aspas, né? Vai ser restrição, que é a nossa variável restrição. Título, nossa variável título. E assim por diante. E aí ele vai escrever, tá certo? Tudo que ele pegou naquela tela, né? Restrição, mais título, tal, grupo, tudo que tiver escrito, porque as variáveis vão estar com esses textos lá dentro. Não esquecer de acrescentar um Enter no final. E fecha o arquivo. E está pronto o programa. Está pronto o programa e ele é capaz de ler isso tudo. Vou falar as funções que a gente preparou e deixar os contatos e onde vocês podem pegar isso tudo. Assim, gente, aqui o resultado, né? Ele vai gerar um arquivo. Está aqui, eu mandei ser saída.txt nessa pasta que eu criei. Vou abrir esse arquivo, que é um txt, né, um texto. Vou selecionar tudo, copiar. Vamos lá para o Excel. Pronto? Está aí. Está no Excel. Agora a gente pode trabalhar, fazer filtro, jogar para um banco de dados, enfim, fazer o que a gente quiser. Bom, para finalizar, claro que não falei tudo, eu queria ser bem resumido. A gente fez outras funções e também não fez nenhum exemplo, se alguém pedir a gente pode até fazer, de digitar, né? Sair digitando coisas e assim vai. Mas é bem simples porque tem uma função para isso que a gente fez, né? Digita o que tiver aqui no texto, né? Bom, então a pessoa vai ter que instalar um editor. A gente instalou o Visual Code Studio e depois instalar o Python, né, de forma que ele acesse. Instala também o P1 in Auto, né, que
faz com que a gente possa interagir com essa tela da internet e outras telas, inclusive qualquer, na verdade, né? É bem interessante. O nosso exemplo com as funções, a gente botou os dois arquivos .py, né, de Python, zipou, né, colocou aqui, e está nesse endereço. Eu sei que digitar isso realmente é chato demais, então vou colocar naquele comentário congelado, né, do YouTube. Dá para trabalhar, fazer tudo que vocês quiserem usando das funções que a gente fez nessa classe. A digitação, né, digita o texto, o pega texto CIAF, na verdade vai estar a variável tela, que ele traz quando a tela é mudada, a gente coloca aqui, linha, coluna, ele pega lá aquele pedacinho, né, nas coordenadas. O vira-tela CIAF tecla, que é como se apertasse uma tecla de função. Essas aqui são as teclas que a gente programou. Vocês eventualmente podem incluir na lista outras, enfim. É bem fácil, tá lá, vai ser fácil de achar, mas se qualquer coisa fala com a gente também. E Tab, porque a gente aperta muito Tab lá, né, para poder localizar o cursor. Então, o Tab ele digita N vezes o Tab. Tem algumas outras funções que são até interessantes, procurar as coordenadas de um determinado texto, coisa assim que a gente preparou, mas eu acho que para começar isso aí está mais que bom. Se alguém tiver uma dúvida, o meu e-mail é esse aqui. Boa sorte para todo mundo e eu espero que ajude, que seja legal. A gente vai conversando. Tudo de bom para vocês.